No Momento Prisma de hoje, nós continuaremos com a apresentação do Prisma 8.0. Vamos dar mais uma olhada na tela de boas-vindas, vamos comparar os tipos de planilhas e gráficos que o programa dispõe e eu vou dar algumas dicas e exemplos do próprio Prisma. Então vamos lá. Bom, estamos mais uma vez aqui na tela de boas-vindas do Prisma e dessa vez eu vou mostrar um pouco mais sobre os tipos de tabelas e gráficos que eu posso analisar aqui com o Prisma. Só que aqui eu estarei usando exemplos do próprio banco de dados do Prisma. Então, por exemplo, quais os tipos de análise do tipo XY eu vou poder fazer aqui no Prisma? Então, com os exemplos do Prisma aqui, onde nós vimos que eu tenho uma série de planilhas já preenchidas com tutoriais. Aqui em XY eu vou ter análise, correlação e regressão, linear e não linear. Então, sempre que você quiser fazer uma análise do tipo de correlação ou regressão, é esse tipo de planilha que você deve escolher. Correlação, regressão linear simples, regressão linear comparando slopes de curvas, interpolar valores desconhecidos a partir de uma curva linear padrão, regressão não linear do tipo decaimento exponencial de uma fase, eliminação de outliers durante uma regressão linear, testes RIA e ELISA, muito comum também para interpolar valores desconhecidos a partir de curvas sigmoidais. Aqui na área de farmacologia nós temos a relação dose-resposta, onde X é o log da dose. Nós temos dose-resposta onde X é a dose, aqui a diferença é que esse valor vai estar em log, enquanto esse não. Dose-resposta com deslocamento do valor de C50. Algumas análises relacionadas mais à bioquímica, como bind, isso é ligação, onde eu posso medir a saturação da ligação total ou específica ou não específica. Antagonismo competitivo pelo modelo de Shield e ação agonista com o modelo operacional. Todas essas análises de farmacologia estarão aqui. Além dessa, cinética enzimática, a Michaelis-Menten, e cinética enzimática por inibição competitiva também, usando o modelo de Michaelis-Menten. Dois exemplos aqui só para mostrar como é que as planilhas estão preenchidas. Eu vou começar com a regressão linear, esse modelo aqui, onde o objetivo desse é descobrir valores desconhecidos com base numa curva padrão por regressão linear. Então, vamos lá. Aqui está o exemplo, a gente já apresentou esse exemplo, inclusive, só que aqui eu vou explicar umas coisinhas, né? Como é que os dados estão organizados. Então, os valores de X estão em microgramas de proteína, os valores de Y são mensurados através de densidade óptica. As primeiras 7 linhas representam a curva padrão. A curva padrão, isso é, os pontos onde você relaciona diretamente a concentração com o sinal em densidade óptica de Y. E os próximos 3 pontos, esses pontos aqui que são descritos como desconhecidos, são justamente leituras feitas de densidade óptica de uma amostra cuja concentração é desconhecida. Então, como é que eu devo ajustar, né, essa curva dose-resposta pela regressão linear? Então, clicar em Analyze, botão aqui em cima, checar as opções interpolar valores desconhecidos a partir de uma curva padrão, procurar o gráfico e fazer com que a linha passe perfeitamente por cima dos pontos, quer dizer, ajustada perfeitamente. E aí você encontra as concentrações correspondentes a essas 3 amostras cegas, certo? Então eu posso minimizar isso aqui. Aqui ele também já dá um linkzinho como a regressão não linear funciona. Simplesmente eu vou aqui em Analyze, dentro das análises do tipo XY, procurar regressão linear, mas interpolando os valores a partir de uma curva padrão. E aí eu clico OK. Aqui eu vou buscar a equação da linha ou da reta, como chamamos aqui. Aqui eu não preciso mexer em muita coisa, quer dizer, o tipo de eliminação de outlier, caso seja o caso.
e algumas opções relativas à análise, mas isso é muito automatizado no Prisma. Então, aqui ele já me mostrou aqui na aba aqui é a aba de planilhas, né? Aqui vejam que eu já tenho um resultado calculado, que é justamente as concentrações das 3 amostras cegas. E aqui o tipo de gráfico gerado. Então aqui eu vou selecionar apenas pontos e cada ponto vai representar a média e o erro, onde o erro vai ser dado em intervalo de confiança a 95%. Então aqui está nosso gráfico. E aqui está o resultado. Então, aquela primeira amostra cuja densidade óptica foi de 0,067, ela corresponde a uma concentração em microgramas de glicose de 2,3. A de 0,073, 2,6 e a de 0,098, 3,8. Então, os 3 valores que eu não conhecia em termos de concentração estão aqui agora. Vamos a mais um exemplo. Então, eu vou aqui, nova tabela e gráfico. Vou continuar usando os exemplos do Prisma. Dessa vez eu vou utilizar uma relação dose-resposta, onde x já é o log da dose. Então, mais uma vez, ele mostra aqui como é que os dados estão organizados. Então, aqui, como vocês podem ver, na coluna correspondente a x, eu tenho o log do agonista em concentração molar, já na função logaritmo, de 10 a menos 10 até 3 vezes 10 a menos 4. E aqui eu tenho 2 grupos, o grupo A e o grupo B. O grupo A sem inibidor, eu vou minimizar isso aqui, onde eu tenho uma triplicata, então eu tenho 3 elementos compondo a curva. E aqui o grupo B com inibidor também com 3 elementos, ou um N de 3 em todos os 2 grupos. Então aqui, basicamente, à medida que eu aumento a concentração, o nível de resposta aumenta nos 2 casos. Como é que eu posso analisar isso? Então eu venho aqui, análise do tipo XY, regressão não linear, e aqui eu vou procurar por relações dose-respostas de estimulação. Então aqui eu tenho várias opções. Eu vou escolher essa primeira, isso é log do agonista versus resposta com 3 parâmetros, que é o modelo mais simples de regressão não linear dessa relação dose-resposta. Dou OK. Aqui ele já calcula, aqui eu já tenho os meus resultados calculados. Já eu chego aqui, vou mostrar primeiro o gráfico. Então no gráfico está aqui, eu vou selecionar esse tipo de gráfico mesmo. E aqui o que nós temos é o clássico de uma curva concentração-resposta. Isso é, como a resposta varia à medida que eu aumento as concentrações. Veja aqui que eu, aumentando a concentração, eu aumento a resposta, tendo um assíntota inferior, um assíntota superior, e na presença do inibidor eu tenho um deslocamento paralelo para a direita. Então esse é um gráfico clássico de antagonismo competitivo. Quais são os parâmetros que são calculados aqui? Então, aqui eu tenho a CS50, que é um dos parâmetros em farmacologia mais importantes, onde eu tenho a CS50 na ausência do inibidor e na presença do inibidor nesta linha aqui. Então, isso é um tipo de análise muito comum em farmacologia. Vamos agora para uma outra análise muito comum no nosso meio. Então, vamos aqui, nova tabela com gráfico, só que dessa vez eu vou optar por gráficos em colunas. E aqui eu vou escolher o teste T não pareado. Então aqui eu vou minimizar, vou explicar para vocês. Eu tenho 2 grupos, um grupo composto por machos e um grupo composto por fêmea. E aqui eu tenho os valores, os dados obtidos das 2 amostras. Para realizar um teste T, Analyze, e aqui, antes eu estava vindo aqui em análise do tipo XY, agora eu vou na análise do tipo coluna,
E dentro das opções que eu vou ter aqui, eu tenho teste T. Aqui é onde eu seleciono se a amostra é pareada ou não pareada. Nós acabamos de ver isso na aula de hoje. Aqui, no caso, pareada é quando eu tenho comparação entre grupos com medidas repetidas. Então, o elemento na linha 1, ele é controle dele mesmo no segundo momento onde ele é tratado. Nós vamos optar por uma mais simples, que é do tipo não pareado. Não pareado, na aula de hoje, a gente viu que são comparações de grupos com medidas independentes, onde cada grupo é independente do outro. Então, aqui eu tenho um grupo, aqui eu tenho um segundo grupo, onde esse é o grupo controle e esse é o grupo tratado. Aqui é onde você diz sobre que tipo de distribuição eu espero desses dois conjuntos de dados. Se ela é gaussiana, o normal, ou se não. E vamos assumir que ela seja gaussiana. E aqui é o tipo, a escolha do tipo de teste T não pareado, assumindo que ambas as populações têm o mesmo desvio padrão, ou eu assumo que elas não têm o mesmo desvio padrão. Não se preocupem, tudo isso aqui, cada uma dessas opções aqui, vai ser explicada no momento oportuno. Simplesmente eu estou aqui para mostrar que é aqui onde a análise acontece, é aqui onde eu seleciono os parâmetros. Então, nas opções, também aqui eu vou ter o cálculo de P baseado numa distribuição bimodal, isso é two-tailed. O intervalo de confiança é 95%, então aqui simplesmente eu clico OK. E aqui ele realiza o teste T, comparando a coluna B com a coluna A, fêmeas e machos. Eu tenho o cálculo do valor de P, como ele foi acima de 0,05, não houve diferença estatística. Aqui eu tenho outros parâmetros, como eu disse, tudo isso aqui será explicado em momento oportuno. Vou fazer uma outra análise muito comum e importante aqui em estatística, sobretudo em farmacologia. Mais uma vez, um novo gráfico, só que aqui eu vou optar por uma nova. Então, selecione aqui uma nova one-way simples. Então, a nova, ela já é um tipo de análise onde eu tenho uma quantidade de grupos de 3 ou mais grupos de amostras. Então, aqui eu tenho um grupo controle, aqui eu tenho um grupo tratado, e aqui eu tenho um grupo que foi tratado, mas recebeu também um antagonista. Então, eu tenho uma comparação de 3 conjuntos de valores. Analyze, do tipo análise de coluna, aqui é a nossa opção, e aqui a opção A9. Então, mais uma vez, aqui eu tenho sobre o pareamento. Quando não há o pareamento, quer dizer, quando eu escolho isso aqui, eu informo ao Prism que aqui eu estou fazendo uma análise entre grupos, onde esses grupos são independentes, mas caso houvesse o pareamento, isso é, fosse uma comparação de grupos dependentes com medidas repetidas, então seria aqui, onde o grupo A no primeiro momento é o controle e aí 2 outros tratamentos subsequentes. No caso aqui vamos optar por grupos independentes. Aqui mais uma vez eu tenho um campo onde eu vou dizer se a distribuição é normal ou não. E aqui a mesma coisa, assumindo desvios padrões iguais para as amostras ou não. Eu tenho também uma aba aqui de múltiplas comparações, onde eu posso selecionar para que todas as médias das colunas sejam comparadas entre si, ou eu posso comparar as médias da coluna versus uma coluna que eu considero como padrão, o controle, no caso eu posso selecionar aqui, ou comparar pares selecionados de coluna. Então eu vou optar por comparar todo mundo com essa coluna controle aqui. Aqui nas opções eu tenho o tipo de pós-teste que eu vou utilizar. Tem várias opções, onde o pós-teste recomendado é o de Dunnett. Aqui eu tenho o intervalo de confiança escolhido, bem como o poder do teste. Clique em OK. E aí o que acontece? Ele calcula o F, compara com o valor de F padronizado e aqui ele diz que sim, que houve diferença significativa. Então, pelo menos uma das médias das 3
amostra que nós temos foi diferente da outra. E aqui em múltiplas comparações, ele vai justamente checar quem foi diferente. Então, controle versus tratados, sim, foi diferente. Controle versus tratado mais antagonista, não foi diferente. Então, a nossa diferença reside na média do grupo controle versus a média do grupo tratado. Como eu já tinha dito antes, mais uma vez eu vou reforçar que tudo isso será explicado até o final do nosso curso, com todos os detalhes necessários para o entendimento, certo? Então vamos ficando por aqui, apenas dando esses exemplos, para que vocês possam explorar as possibilidades que o Prisma oferece.